Vamos fazer uma rosca de coco? Seguinte, vou bater a minha massa na batedeira, mas você pode bater ela na mão, fazer ela na mão, sem problema algum. Primeiro a gente coloca 500 ml de leite morno, por isso eu dou uma conferida ali, tá? E também 50 ml de óleo. Também acrescento 2 ovos e 2 colheres de margarina. Eu dei uma derretida ali, mas elas têm que ficar a temperatura ambiente, mais ou menos. Também vou acrescentar 2 pacotinhos de fermento para pão. Agora vamos colocar 5 colheres de açúcar. Eu coloquei um pouquinho a mais, mas é porque eu ia fazer a rosca doce e eu queria a massa um pouquinho mais doce. Mas essa massa é uma massa coringa, você pode fazer pão, pode fazer o que você quiser com ela. Então, são 5 colheres exatas de açúcar e 1 colher de sal. A colher da medida que eu estou usando na receita é colher de sopa. A mesma colher que eu uso também para as 2 colheres de margarina. Bati primeiro com um batedor de massa leve, para poder misturar e mexer mesmo. Troquei para o de massa pesada, para ir colocando o trigo aos poucos. É super importante você colocar um trigo de qualidade. Eu usei o Anaconda, que pra mim, aqui em Santa Catarina, é o melhor. Ou ele ou o Dana Benta é o que eu usaria para fazer uma massa de pão. Como massa de pão e pizza a gente tem que sentir, é interessante você ir colocando a farinha de trigo aos poucos, batendo e vendo se a tua massa tá indo, tá dando liga ou tá dando certo. Tem muita massa de pão que a receita é sobe até dar o ponto, mas não ultrapasse tal quantidade de trigo, porque senão a sua massa acaba ficando pesada, você achando sempre que tá faltando trigo, mas na verdade você tem que misturar, bater e sentir, né, essa massa sendo sovada ali para ver se ela tem a real necessidade de se acrescentar mais farinha de trigo. Coloquei para bater essa massa e fui acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Por que eu fui acrescentando direto no pacote? Porque essa receita, ela manda mais ou menos 1 quilo de farinha de trigo. Eu fui colocando aos poucos, batendo e sentindo. Troquei o batedor para um batedor de massa pesada e fui colocando as farinhas de trigo aos poucos até ela chegar num ponto. A minha batedeira é uma batedeira doméstica, então eu fui batendo aos poucos, desligando. Na mão você mistura ingredientes e sova por até 10 minutos. Deixa descansar até dobrar o volume, depois porcione ali a quantidade que você quer fazer a sua rosca, o seu pão. As minhas roscas eu fiz com 50 gramas. Infelizmente eu perdi os vídeos do processo, mas depois que eu modelei todas as roscas, fiz a trança, eu deixei ele descansar até dobrar de tamanho novamente. Eu coloquei essas roscas na minha maior assadeira que eu tinha aqui em casa, daqueles trios de assadeira, ela era minha maior e ainda sobrou uma quantidade que eu fiz um pãozinho. Depois do segundo crescimento, eu levei para assar em forno a 180 graus. Enquanto as minhas roscas assavam, eu fervi uma caixinha de leite condensado e usei a mesma medida da caixinha de leite. Fervi os 2 no fogão, esperei esfriar e quando a minha rosca saiu do forno, eu já banhei ela com toda essa calda, porque a rosca estando quente, ela vai sugar todo esse leite e vai ficar muito molhadinha. Depois disso, eu polvilhei coco ralado e este foi o nosso resultado. Um tabuleiro cheinho de rosca doce de coco e um pãozinho caseiro pra matar a vontade que eu estava de comer essa rosca. Gente, sério, eu tava mais de mês com vontade de comer uma rosca de coco e eu não achava do jeitinho que eu queria. Então, o que eu fiz? Eu acabei fazendo eu mesma a minha própria rosca. Não é difícil essa receita é muito coringa e a massa é uma massa que dá pra você fazer várias coisas. Rosca húngara, pão caseiro, rosca doce de coco, pão doce, pão recheado e aí vai. Você pode utilizar ela de qualquer forma. Aproveite, faça essa receita em casa e se delicie assim como eu me deliciei. Não esperei, fui ali mesmo, na hora, molhei no fundinho da assadeira e comi mesmo. E olha que massa bonita de se ver, massa rendada, massa bonita que desfia. Olha que delícia que ficou esta massa. Também nós temos aqui o resultado do nosso pãozinho caseiro, fofíssimo, lindo, rendado, com uma textura leve e ótima.
pãozinho da semana está garantido. E aí, você gostou? Se gostou, não deixe de reproduzir essa receita em casa, lembrando que ela pode ser feita à mão, não tem necessidade de ser feita na batedeira. É muito saborosa, muito coringa, você pode utilizar para várias receitas na sua casa. Deixe o seu curtir aqui, compartilhe essa receita, siga o Compartilha Aí, tá?